Ciro o Grande fundou o Império Persa com uma ideia elegante: deixe os povos conquistados serem quem são, exige apenas impostos e soldados e o sistema se administrará sozinho. Funcionou por décadas, mas cada geração de administradores adicionou uma camada ao sistema: mais regulações, mais burocracia, mais intermediários entre o centro do poder e a extremista deixa de ser cumprida para a maioria das pessoas, quando os benefícios do império se concentram cada vez mais numa elite pequena enquanto os custos continuam sendo pagos por todos. O contrato social que mantém tudo funcionando começa a se dissolver. Roma no século III d.C. era irreconhecível para um cidadão romano do século I. Os impostos haviam aumentado a ponto de agricultores abandonarem suas terras porque trabalhar nelas não cobria o que deviam ao Estado. Cidades que haviam florescido por séculos encolheram. Estradas que haviam sido orgulhos do império deterioraram-se, porque não haviam recursos para mantê-las. Enquanto isso, uma aristocracia cada vez menor controlava uma porção cada vez maior de terras, de riqueza e do poder político. O Egito de Akhenaton seguiu o mesmo caminho por razões diferentes, mas com o mesmo resultado: um faraó concentrando o poder de forma tão absoluta que o sistema que havia funcionado por milênios entrou em colapso em menos de 2 décadas. Calígula fez isso em 4 anos. A velocidade varia, o mecanismo é sempre o mesmo. Quando as pessoas que sustentam um sistema percebem que o sistema não a sustenta de volta, elas param de sustentá-lo. Não necessariamente através da revolução, frequentemente através da indiferença. E a indiferença é mais letal do que qualquer invasão. E aqui está a frase que os livros de história raramente descrevem com clareza, porque é a mais difícil de quantificar e a mais difícil de ignorar antes que seja tarde demais: a perda de confiança. Não confiança no governo necessariamente, confiança no futuro, confiança de que vale a pena investir, construir, ter filhos, planejar para além do próximo ano. Quando essa confiança desaparece de uma civilização, quando a maioria das pessoas começa a agir como se o futuro fosse menos seguro do que o presente, o comportamento coletivo muda de forma que aceleram exatamente o colapso que as pessoas temem. Menos investimento significa menos crescimento significa menos recursos para manter o sistema. E menos recursos para manter o sistema significa mais impostos sobre menos pessoas. Mais impostos sobre menos pessoas significa mais fuga, mais abandono, mais indiferença. É uma profecia que se autorrealiza. E é um momento que uma civilização entra nessa espiral, é quase impossível de identificar de dentro dela. As pessoas que viveram a queda de Roma não sabiam que estavam vivendo a queda de Roma. Achavam que estavam vivendo num período difícil que eventualmente melhoraria, como sempre havia melhorado antes. E então veio um momento que choca os contemporâneos e que os historiadores futuros identificam como um ponto de não retorno. Em 410 d.C., os visigodos saquearam Roma. Era a primeira vez em teologia moderna, identificou esse padrão com uma clareza que choca pela modernidade. Escreveu que toda civilização começa com o que ele chama de asabiya, ou talvez eu tenha pronunciado errado, mas ignorem. Uma palavra árabe que pode ser traduzida aproximadamente como coesão social, o sentimento de pertencimento e propósito compartilhado que faz pessoas agirem como um grupo em vez de indivíduos isolados. E quando essa coesão é alta, o grupo é capaz de coisas extraordinárias: conquista, construção, resistência a adversidades que deveriam ser fatais. Quando essa coesão se dissolve através da desigualdade, da corrupção ou da perda de propósito compartilhado, o grupo perde a capacidade de funcionar como tal. Então, vem o colapso. O pensador escreveu isso no século XIV, observando o colapso de impérios islâmicos ao seu redor. Mas estava descrevendo Roma, estava descrevendo Egito, estava descrevendo o Império Persa. Estava descrevendo um padrão que se repete com uma consistência que deveria nos perturbar muito mais do que perturba. Porque o script que destruiu todos esses impérios não é um artefato do passado. É um processo, e processos não respeitam datas no calendário. Todo império que já existiu já está morto. A questão que o pensador deixou sem resposta, é que nenhum historiador desde então conseguiu responder de forma satisfatória, é se existe alguma civilização que aprendeu o suficiente com o passado para escapar do script. E até agora a resposta é não. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se é possível escapar, seja reconhecer em que fase do script você está. E aí, me conta aí sua opinião nos comentários, o que você acha desses fins dos impérios e a sua correlação com as cidades atualmente e com o mundo moderno. O que você acha disso tudo? Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, pois vem muito mais vídeo, e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Valeu!